Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência da série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos fazer aqui uma leitura, aproveitar esses tempos, né? Momentos aí de final de ano em que nós nos sentimos mais tocados com a presença de Jesus nas nossas vidas, né? Percebemos que as vibrações ficam mais favoráveis nessa época do ano, porque convencionou-se comemorarmos como data do natalício, né, do nascimento de Jesus, na data de 25 de dezembro. Então, embora saibamos que não tenha sido exatamente nessa data, nem nesse período, né, pelo calendário, assim, mas a gente sabe que como as vibrações humanas se voltam muito para isso, o sentimento é tudo, né, e as convenções não representam muita coisa. Então, aproveitando-nos desse momento, dessas vibrações coletivas em que de fato nós nos aproximamos mais pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos de Jesus, a gente reforça isso, né? Afinal de contas, o Natal é sempre essa Natal, né? De natalício, significa nascimento. Então, a gente sempre pensar nesse nascimento de Jesus dentro de nós. É sempre tempo, é sempre motivo e é sempre a hora. E agora mais do que nunca, né? Vivemos tempos em que não podemos estar distraídos da presença de Jesus no nosso coração. A gente realmente tem que fazer com que ele nasça dentro de nós, né? Mas nasça de verdade. Por que um ser humano do planeta Terra aqui, né? Nós, quando a gente nasce, precisa chorar, né? Precisa ter. O que significa o choro? Abertura dos pulmões, né? Toda uma ação ali do organismo ali funcionando, o oxigênio entrando ali pulmões adentro, bombeando o sangue para o resto do corpo, ou seja, a ação, né? Não é uma coisa inerte. Nascer é estar em ação. Então, quando a gente pensa em Jesus nascendo em nossos corações, não pode ser uma frase bonita, né? Ai, que bonito falar Jesus nascendo no coração. Não pode ser só isso. Isso tem que fazer um significado de transformação. E a transformação, ela não se dá na inércia, é com movimento, ou seja, são nas nossas atitudes, é através da nossa transformação, das nossas ações práticas, que nós vamos dar testemunho de que Jesus realmente nasceu. É ativamente que Jesus nasce nos nossos corações. Então, sob esse ponto de vista, o Natal pode ser em qualquer momento que a gente acorde, né? Então, vamos aproveitar as vibrações do planeta nesse momento para que ele realmente nasça, né? Dentro do nosso coração, de verdade, né? Através das nossas atitudes, não só das nossas palavras, mas das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, da nossa renovação e transformação. Bom, mas feitas essas considerações, é uma época propícia para a gente estar lembrando dele e de histórias que envolvem a ele e de situações daqueles que já o encontraram antes de nós e que contam a sua história que deve, né, pode nos tocar. Então eu vou, durante esse período, procurar trazer para a gente histórias assim, né? Não são só histórias fábulas, né? Sabemos que são histórias reais da época de Jesus. Então hoje eu trago uma aqui para a gente ler, né? Através da mediunidade fenomenal, né? Do Chico Xavier, uma história do irmão X, né? Nesse livro aqui, Lázaro Redivivo. Então vamos aqui fazer a leitura,
né? Porque não tem muito o que se comentar. São leituras que vão trazer realmente muita emoção para nós, né? Então eu vou procurar durante esse período, esse mês, né, esses dias aí, trazer essas leituras que tanto fazem bem à nossa alma, né? Que a gente lê com uma satisfação, uma alegria, para que a gente tire também o aprendizado desses que já conseguiram fazer com que Jesus nascesse em seus corações, tá? Então eu vou fazer a leitura. Ante o amigo sublime da cruz. Hoje, Senhor, ajoelho-me diante da cruz, onde expiraste entre ladrões. Amigo sublime, digna-te abençoar as cruzes que mereço. É uma prece praticamente aqui, né? De ti anunciou o profeta que te levantarias junto do povo de Deus, como arbusto verde em solo árido, que não permanecerias entre nós, como os príncipes encastelados na glória humana, e sim como um homem de dor, experimentando nos trabalhos e sofrimentos, que passaria na terra, ocultando a tua grandeza aos nossos olhos, à maneira de um leproso humilhado e desprezível, mas que nas tuas chagas e nas tuas pisaduras sararíamos as nossas iniquidades, redimindo os nossos crimes. Que poderias revelar ao mundo a divindade de tua ascendência, demonstrando o teu infinito poder, e que, no entanto, proferirias a suprema renúncia, caminhando como a ovelha muda para o matadouro, e que, embora assinalado como o escolhido celeste, serias sepultado como ladrão comum. Acrescentou Isaías, porém, que depois do teu derradeiro sacrifício, novas esperanças desabrochariam no plano escuro da terra, através daqueles que seriam os teus continuadores na abnegação santificante. Então, né, a gente percebe que aqui, né, essa ode, né, digamos assim, esse louvor aqui a Jesus, né, reconhecendo toda a missão, vamos dizer assim, a missão dolorida que ele tomou, né, sobre ele. Eu não sei se deveríamos colocar dolorida, porque para um espírito, né, da condição do Cristo, é dolorida. Nós sofremos, né? Claro que ele sofreu também, não é negar tudo que ele passou ali injustamente, né? Ele passou sofrimentos, mas era um espírito que tinha um preparo que a gente não consegue nem imaginar, né? E aqui nesse louvor a Jesus é reconhecido todo esse sacrifício, né? É que eu estou tentando colocar assim, para ele, para o Cristo, na condição dele. Será que foi tão difícil assim, né? Será que foi tão difícil para ele fazer tudo como ele fez por amor a nós? Né? Às vezes a gente pensando na grandeza desse Espírito, né? Que está tão ligado ao Pai, né? A representação mais fidedigna de Deus para nós aqui da Terra é Jesus, né? Então, sem Ele, né? É através dele que nós chegaremos a Deus. Porque ele tem, digamos assim, uma intimidade tal com Deus que a gente não consegue nem imaginar. Então, talvez por esse motivo a gente fique pensando assim, puxa, para um espírito dessa condição, tudo que ele passou, né? Enfim, né? Vamos então continuar a leitura aqui, porque então nesse primeiro parágrafo a gente percebe isso, né? Esse louvor, esse reconhecimento a tudo aquilo que ele passou, todo o sofrimento que foi imposto a ele aqui. E as tuas lágrimas, Senhor, orvalharam o deserto de nossos corações, e as abençoadas sementes de teus ensinamentos vivos germinaram
no solo ingrato do mundo. Mais de 19 séculos passaram e tenho ainda a impressão de ouvir-te a voz compassiva, suplicando perdão para os algozes. Ah, Jesus, compadece-te de minhas fraquezas e vem ainda balsamizar-se o coração ferido e desacalentado. Ensina-me a despir a última roupagem de mundana esperança. Dá-me forças para olvidar as últimas ilusões. Sem que merecesses, atravessaste o caminho de dor, suportando o madeiro da ignomínia. Ajuda-me, pois, a suportar o madeiro de lágrimas que mereço, no resgate dos meus imensos débitos. É uma forma de prece que nós deveríamos aprender, né? Porque se Jesus, sendo o puro, né, por excelência, passou por todos esses sofrimentos que foram impostos a ele quando ele esteve aqui, sem merecer, porque ele não tinha pecados a redimir, né, digamos assim, ele não tinha faltas a reparar, porque ele era o puro. Imagine então nós, né? Isso aqui é um tipo de pedido que nós deveríamos estar nos lembrando nas nossas preces, né? Que eu vou até ler de novo. Ajuda-me, pois, a suportar o madeiro de lágrimas que mereço, no resgate dos meus imensos débitos, porque nós somos endividados, ele não era, né? Amigo sublime, que subiste o monte da crucificação, redimindo a alma do mundo, ensina-nos do cume a estrada de... O que é esse redimindo a alma do mundo, né? Porque aquele símbolo da crucificação nada mais foi do que mostrar para nós, porque Cristo Jesus, ele ensinou demonstrando. Ele não deixou nada escrito, né? Ele falou e exemplificou. E ser crucificado, ele sendo o justo, o puro, o inocente, e fazendo isso como uma ovelha, né, que vai sem, né, que vai com humildade, sem rebeldia nenhuma, né, é mostrar para nós como que nós devemos aprender a nos comportar diante dos sofrimentos que nos alcançam. E muitas vezes nós fazemos o quê? Né? Geralmente o que nós fazemos? Nós nos revoltamos, nos rebelamos contra os sofrimentos que merecemos. E ele, sem merecer, aceitou com resignação. Então, quando ele faz isso, ele quer deixar para nós a lição sublime de que nós só vamos nos redimir do nosso passado de débitos, né, escabrosos, quando nós aprendermos com ele a aceitar as dificuldades e abraçarmos as provas e as expiações que merecemos. Então é por isso que ele veio redimir, não é ele veio redimir porque eu sofro por vocês, não é isso. Como às vezes a gente acha. Ele veio ensinar para nós e ele se colocou como exemplo no sacrifício, na carne dele, como que devemos aprender a sofrer. Só que ele não tinha débito para ressarcir e nós temos, né? Por isso que ele redimiu a alma do mundo, nos dando este exemplo, né? Este ensinamento. Então vamos lá. Amigo sublime que subiste o monte da crucificação, redimindo a alma do mundo, ensina-nos do cume a estrada de teu reino, auxilia-me a descer para o vale profundo do anonimato, a fim de que eu veja minhas próprias necessidades na solidão dos pensamentos humildes. Mestre, que representa minha dor diante da tua? Quem sou eu, mísero pecador, e quem és tu, mensageiro da luz eterna? De quantas chagas necessita o meu frágil coração para expungir os cancros seculares do egoísmo? E de quantos açoites precisarei para exterminar o orgulho impenitente? Abre-me a porta de tuas consolações divinas,
para que me renove a luz da tua bênção. Não te peço, Senhor, como o rico da parábola, a permissão de voltar ao mundo, a fim de anunciar aos que ainda amo a grandeza do teu poder. Entretanto, rogo o teu auxílio para que não me falte visão no caminho redentor. Não posso precipitar-me no abismo que separa a minha fragilidade da tua magnificência. Todavia, posso atravessá-lo passo a passo, como peregrino de tua misericórdia. Coração oprimido e cansado pelas sombras de minha própria alma, dá que me desfaça sem custo os derradeiros enganos, antes de seguir mais firmemente ao teu encontro. Despojado de meus transitórios tesouros, mãos limpas de joias que me fugiram dos dedos trêmulos, concede-me o bordão dos caminheiros aparentemente sem rumo, por se destinarem ao país ignorados do céu. Rendo-me agora, sem condições, ao teu amor infinito. Confio-te minhas ansiedades supremas e meus sonhos mais ternos de lutador. E já que é necessário abandonar o meu velho cântaro de fantasias, troca-me a túnica das últimas vaidades literárias pelo burel humilde do viajor interessado em atingir o berço distante, embora os atalhos difíceis e pedregosos. Encha a solidão do meu espírito com a tua luz, como encheste de perdão um dia a noite da nossa ignorância. Desvenda-me a tua vontade soberana para que eu me retire sem esforço das grades infelizes do capricho terrestre, ainda que eu não possa divisar todos os escaninhos da nova senda. Dá-me tua claridade misericordiosa, para que meus olhos imperfeitos não andem apagados. Mestre, atende ao peregrino solitário que te fala ao pé da cruz, com a dor sem revolta e com a amargura sem desesperação. Amigo sublime, tu que preferiste o madeiro do sacrifício entre o mundo que te repelia e o céu que te reclamava, por amor aos homens e obediência ao Pai, orienta-me na jornada nova. Se é possível, retira-te da cruz e se é possível, retira da cruz a destra generosa que cravamos no lenho duro da ingratidão com as nossas maldades milenárias e abençoa-me para o longo roteiro a percorrer. Tenho a alma sombria e enregelado o coração. E enquanto passam inquietas as multidões ociosas do mundo no turbilhão de poeira envenenada, fala-me, Senhor, como falavas aos paralíticos e cegos de teu caminho. Levanta-te e vai em paz. A tua fé te salvou. Lindíssima essa mensagem, é uma prece muito sentida, né? E aqui o nome desse livro, né? Lázaro Redivivo. Então são mensagens aqui, olha, falando na história de Lázaro, né? Então esse primeiro capítulo aqui seria uma prece que ele proferir ali ao ver Cristo sendo crucificado ali, né? Ante o amigo sublime da cruz. Então, vendo Jesus, né, naquela situação ali ante a crucificação, ele se coloca nessa posição aqui de fazer essa prece, né? É uma prece ante a visão do mestre ali de Jesus crucificado, né? Então ali ele tem essa oportunidade de fazer
análise toda, né, a respeito de Jesus que não merecia estar passando por aquilo. E nós, né, no caso ali, ele pensando nele, né? Então, Senhor, se o Senhor que não merece, se o Senhor que é o puro, está, né, passando por tudo isso, dá-me as forças que eu preciso para que eu consiga, né, ter o meu calvário, né? Então, esse é o pedido que ele faz ali de uma maneira muito sentida, e o que ele espera, né? O que ele espera? E é como se ele sentisse no final a palavra final aqui, olha, levanta-te e vai em pé, e vai em paz, a tua fé te salvou. Então, o que a gente tira dessa linda mensagem que a gente lê aqui é isso, né? Jesus não morreu, né? Jesus não morreu. Aquele corpo ali pereceu, mas Jesus ele está vivo, né? Assim como Lázaro redivivo, Jesus ele está entre nós, né? Jesus é o nosso mestre ativo, nos atende, e quando a gente se eleva em pensamento, como foi feito aqui, né, nessa leitura, um pensamento ali sentido mesmo, nessa rogativa sincera, com certeza é como se a gente conseguisse ouvir, né? Com certeza a gente vai sentir aquele conforto, como se ele dissesse essas frases aqui para nós, né? Olha, levanta-te e vá em paz, a tua fé te curou. Ou seja, nós podemos ouvir nos recônditos da nossa alma a voz do Cristo dizendo essas palavras para nós, né? Então, assim a gente encerra a leitura dessa noite. Agradeço a todos, fiquem com Deus, e na próxima semana eu vou trazer mais alguma leitura assim tocante, alguma história que fala aos nossos corações a respeito de Jesus, para que a gente fique pensando muito nele, nessas lindas histórias transformadoras, para que elas nos transformem também. Fiquem com Deus, uma boa semana a todas. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver nesta segunda parte de nossas reflexões um texto do livro Estude e Viva, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, editado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Esse texto é do capítulo 13, Doações Espirituais. Feliz daquele que destaca uma parcela do que possui a benefício dos semelhantes. Bem-aventurado aquele que dá de si próprio. Através de todos os filtros do bem, o amor é sempre o mesmo, mas, enquanto as dádivas materiais, invariavelmente benditas, suprimem as exigências exteriores, as doações de espírito interferem no íntimo, dissipando as trevas que se acumulam no reino da alma. Dolorosa a tortura da fome, terrível a calamidade moral. Divide o teu pão com as vítimas da penúria, mas estende fraternas mãos aos que vagueiam mendigando o esclarecimento e o consolo que desconhecem. Não precisas procurá-los, de vez que te cercam em todos os ângulos do caminho. São amigos e por vezes te ferem com supostas atitudes de crueldade, quando apenas te esmolam conforto, comunicando-te em forma de intemperança mental as chamas de sofrimento que lhes calcinam os corações. Categorizam-se por adversários e criam-te problemas, não por serem perversos, mas porque lhes faltam ainda as luzes do entendimento. Aparecem por pessoas entediadas, que dispõem de todas as vantagens humanas para serem felizes, mas a quem falta uma voz verdadeiramente amiga, capaz de induzi-las a descobrir a tranquilidade e a alegria através da sementeira das boas obras. Surgem na figura de criaturas consideradas indesejáveis e viciosas,
cujo desequilíbrio nada mais é que a expectativa frustrada do amparo afetivo que suplicaram em vão. Para atender aos que carecem de apoio físico, é preciso bondade. No entanto, para arrimar os que sofrem necessidades da alma, é preciso bondade com madureza. Se já percebes que nem todos estamos no mesmo degrau evolutivo, auxilia com a tua palavra, ou com o teu silêncio, ou com o teu gesto, ou com a tua decisão no plantio da união e da concórdia, da esperança e do otimismo no terreno em que vives. Compreender e compreender para a sustentação da lavoura do bem, que se cobrirá de frutos para a felicidade geral. Não te digas em solidão para fazer tanto, refletindo em nossos deveres, antes as doações espirituais. Lembremos-nos de Jesus. Nos dias de fome da turba inquieta, reunia-se o Divino Mestre com os amigos para beneficiar a milhares. Entretanto, na hora do extremo sacrifício, quando lhe cabia socorrer as vítimas da ignorância e do ódio, da violência e do fanatismo, ele sozinho fez o donativo de si mesmo em favor de milhões. Vemos já pelo título do texto que o tema é sobre doações espirituais. Quando ouvimos a palavra doação ou doações, pensamentos em bens materiais vêm primeiramente à mente. Os bens materiais, como alimento, roupas, dinheiro, abrigo, são bem-vindos aos necessitados. Muitos necessitam dos bens materiais, mas junto aos bens materiais é possível associar o bem espiritual. Não só é possível, como devemos, associar o bem espiritual, a caridade espiritual. Será que temos facilidade na prática da caridade espiritual junto aos necessitados de bens materiais? Há também aqueles que vivem em família e precisam da caridade espiritual também. Por exemplo, um filho que precisa de um esclarecimento, uma orientação, com os olhos nos olhos um do outro, pai e filho, ou mãe e filho ou filha, manter a paciência o suficiente para ouvir primeiramente a fala do outro antes de responder, deduzindo o que ele ainda nem terminou de falar. É a falta de caridade entre os familiares. É preciso aprendermos a ouvir primeiramente para entender o outro e então será possível dialogar, esclarecer, auxiliar o filho ou a filha. Isso é caridade espiritual. Todos os relacionamentos, todas as ações nossas podem interferir em outros que convivem conosco. Daí a importância de pensar como agir sem ofender. Agora tem um subtítulo nesse texto, é Desportos. Se há esportes que auxiliam o corpo, há esportes que auxiliam a alma. Então, no texto abaixo que eu vou ler, nos oferece meios de doações espirituais ou caridade moral. Vou ler os esportes da alma. A marcha do dever retamente cumprido, a regata do suor no trabalho, o exercício do devotamento ao estudo, o salto do esforço acima dos obstáculos, a maratona das boas obras, o torneio da gentileza, o mergulho no silêncio diante da injúria, o nado da paciência nas horas difíceis, a ginástica da tolerância perante as ofensas, o voo do pensamento às esferas superiores, a demonstração de resistência moral nas provas de cada dia. Todos esses desportos do espírito podem ser praticados em todas as idades e condições. E creia que qualquer campeonato num deles será prêmio de luz em seu coração a brilhar para sempre.
Então, aqui foi colocado vários exemplos de ações nossas que podem auxiliar, né, o outro e a nós mesmos, né? Então, cumprir o dever, né, retamente, realizar os trabalhos que precisamos realizar a contento, né? Devotar-se aos estudos, fazer esforços para vencer os obstáculos, né? Procurar realizar as boas obras, ser gentil, né? Não ficar respondendo, manter-se em silêncio em determinados momentos, a paciência nas horas difíceis, né? A tolerância que devemos exercitar em determinados momentos para não ofender, né? E elevar os nossos pensamentos às esferas superiores, mantendo os bons pensamentos. Nas horas das provas, devemos manter a resistência moral. E o Espírito nos diz, né, que se praticarmos, né, essas ações, nós vamos receber prêmios de luz, né, no coração, que estará sempre brilhando, né? Então, o tema é a caridade, caridade que todos precisamos em algum momento. Porém, recebemos auxílio e amparo em muitas circunstâncias e nem mesmo prestamos atenção que recebemos caridade. Por exemplo, receber a informação de um endereço que estou procurando, alguém que para seu trajeto para nos explicar qual o ônibus ou qual o ponto de ônibus que devo esperar em determinada linha de ônibus. É um pedido simples, mas é um auxílio que recebemos. É um cuidado, uma dedicação, uma caridade. Parar para ouvir alguém que conhecemos e que espera de nós apenas sentir-se ouvida. É uma caridade espiritual. Cumprimentar pessoas que encontramos pelo caminho com um bom dia. São atos bem simples, mas que nem sempre consideramos que seja fácil. Seria a falta da prática do exercício da caridade? Quais outras causas de não nos dispormos a certas práticas caritativas? Podemos dar um dinheiro e nem olharmos para a pessoa que pede. É uma caridade realmente? Tem aí a parte da caridade espiritual. Dar um dinheiro é uma caridade de ordem material, mas como praticar essa mesma caridade que possa ser considerada uma caridade espiritual? Doação espiritual é o tema desse texto, doar espiritualmente. Por que isso é mais difícil? Dar uma esmola e desejar o melhor para o pedinte, ou conversar com ele, ou simplesmente dar esmola olhando nos olhos dele, ou orando, pedindo a Deus a melhoria da vida dele? O próprio texto aponta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Vejamos o que esse texto nos esclarece sobre a caridade, ou seja, a doação espiritual. Eu vou ler um trecho. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Outra há, porém, bem mais penosa e consequentemente mais meritória, que é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrimento e nos colocar à prova. Então vemos nesse pequeno trecho do texto sobre a paciência que a verdadeira caridade, né, a paciência e o perdão sincero são exemplos, né, de verdadeiras caridades. Né? Verdadeira caridade, cada uma delas. São atitudes generosas, caridosas e que somente Deus saberá recompensar. Se refletirmos, vamos ver qual a importância da paciência, né?
Por exemplo, sem a paciência não se conversa com o filho com a devida atenção e não encontra tempo para orientá-lo. Vejamos agora a questão 893 do Livro dos Espíritos. Vou ler a pergunta. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquele que se baseia na caridade mais desinteressada. Vimos, então, que na questão 893 do Livro dos Espíritos, que a caridade mais meritória é aquela que se manifesta desinteressadamente. Agora, na questão 895 do Livro dos Espíritos, é perguntado ao Espírito sobre qual é o indício da imperfeição, e a resposta é o interesse pessoal. Quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. E aquele que tem esse ponto de vista mais elevado procura fazer o bem aos outros para a evolução de todos, e assim possibilitando a melhoria e o convívio, a melhoria do convívio com todos. Ninguém irá querer o que é do outro e jamais desvalorizará ou prejudicará o outro, e o mundo será bom para todos. Na questão 895, nós temos ciência de que, aliás, da necessidade da prática do bem no planeta para o progresso e bem-estar de todos, E a prática da caridade permite essa evolução, ou seja, os atos de bondade, paciência, resignação, todos irão olhar o outro como um irmão. Vejamos agora a questão 894 do Livro dos Espíritos. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Resposta: os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso. Lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros, que conquistaram suas posições. Como estais ainda longe da perfeição, esses exemplos os espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei que nos mundos mais avançados que o vosso, isso que entre vós é exceção se torna regra. O sentimento do bem se encontra por toda parte e de maneira espontânea, porque são mundos habitados somente por bons espíritos, e uma única intenção má seria neles uma exceção monstruosa. Eis porque os homens ali são felizes, e assim será também na terra, quando a humanidade se houver transformado e começar a praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Nós vemos então, que o nosso planeta é ainda um planeta de provas e expiações. Estamos aprendendo uns com os outros e renovando os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Mas chegará um dia em que todos nós, aqui no planeta Terra, estaremos praticando essa caridade que é colocada aqui nesse texto que vimos hoje. Então, sempre temos motivos para ter esperanças dentro
da lei do bem, do amor, da caridade, da fraternidade. Mas é no exercício de cada um de nós é que vamos realizar essa conquista para o planeta todo. É a partir da mudança de um por um de nós. Que tenhamos uma boa semana e possamos refletir melhor e buscarmos nos conhecer, refletir o quanto praticamos de caridade no dia a dia para com os outros e até para conosco mesmo, né? Porque podemos até não nos auxiliarmos no nosso progresso, né? Buscarmos nos conhecer nos ajudará a renovarmos-nos. Boa noite a todos.